Olá, gente, eu sou a Marta aqui do canal. Você já deve ter sonhado com isso. Para quem já tá me seguindo e acompanhando, ontem eu fiz um vídeo referente a um sonho que eu tive, que eu sonhei ele durante 4 vezes. Foram 4 noites. Não foram assim uma seguida da outra, mas o sonho que eu tive, eu sonhava eles e eu sabia que fazia parte. Aí quem viu o vídeo de ontem vai entender melhor o vídeo de hoje, né? Porque no vídeo de ontem eu expliquei certinho que eu olhava para os lugares e eu via o, os outros, como eu vou dizer assim, os outros lugares que apareceram nos outros sonhos, entendeu? Então hoje eu vou falar sobre a fábrica de vela. Por que a fábrica de vela? Porque apesar do simbolismo que ela teve, né? Ai, coceira. Apesar do simbolismo que ela teve, não foi tão, não foi tão forte quanto o do cemitério. Eu achei o cemitério mais profundo. E para eu falar sobre o cemitério, eu vou deixar para falar no final, para poder entender todo o restante. Porque do cemitério eu não sonhei só uma vez, eu sonhei outras vezes com ele, de lugares diferentes. Assim, por exemplo, eu sonhei dele aqui, vamos supor, em São Paulo, depois no México, entendeu? Então, eu vou deixar ele para contar por último. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos começar. No outro sonho, eu tinha visto a igreja e um caminho, né? E nesse sonho, eu estava andando, eu tinha saído da igreja e eu estava a caminho do caminho. Apesar de ter visto ele claramente, quando eu estava lá no pátio da igreja, essa fábrica de velas, ela estava bem distante, bem distante. Aí eu comecei a caminhar para ir sobre essa fábrica e encontrei algumas pessoas no caminho que tinham ido lá e essas pessoas elas iam até lá e depois retornavam. Elas não me viam, mas eu via cada uma delas. E aquilo de ficar olhando elas, aquilo de ficar observando elas, fazia eu parar no meio do caminho e tentar entender o que estava acontecendo ali. Porque era um fluxo de pessoas não muito grande, não, porque não eram todas que podiam subir até a fábrica. Eu falo fábrica e vocês vão entender o porquê. Aí eu via algumas pessoas subindo essa fábrica e eu acompanhava. E durante a ida, eu vi um casal novo, uma moça nova, um rapaz novo. Tinha mais que 30 anos. Eles eram um casal bonito. E eles subiam para ir até a essa fábrica. E eles tinham planos, eles tinham sonhos e eles estavam falando entre eles sobre esses planos e esses sonhos. O casal. E eu fiquei observando eles e fui subindo junto com eles. No caminho, parecia uma subida, mas não íngreme, assim, leve, sabe? Poucos graus, né? E
Aí conforme você subia, aquilo aumentava, mas você não percebia, porque continuava assim, mas você tinha a impressão de que estava mais alto, mas não estava. Dos lados, dependendo dos olhos que via, era grama, uma grama bonita. Eu estava vendo grama, eu via grama e era uma grama bem diferente. Não era uma grama igual a nossa, assim, era uma grama diferente, mas era grama. E era tudo bem cuidado, bem tratado. E perder de vista, você não perdia a vista. Já não estava mais aquele céu sombrio, cinza que estava na igreja. Ali já era outro céu. E aí esse casal estava subindo e eu subi atrás deles e vi pessoas descendo. Que elas, aí depois no outro sonho eu conto. Elas desciam em direção ao cemitério. Porque, apesar da igreja estar no meio, a ida para o cemitério era diferente, era outra. E aí, gente, eu tava quase me aproximando, assim, do cemitério. E, por incrível que pareça, eu já não tava mais no caminho, eu já tava numa uma espécie de vilarejo. Um lugar onde as pessoas sabia da fábrica, da existência da fábrica, sabia de tudo que acontecia ali e sabia da movimentação de pessoas para ir até lá. Mas elas, é como se elas falassem assim, não, nós preferimos ficar aqui. A gente não quer ir adiante. E elas ficaram ali. Ali se formou quase que uma cidadezinha para visitar a fábrica. É tipo assim, uma cidadezinha, sabe? Um vilarejo. Então ali você parava, ali você, incrível, você fazia coisas que você faz quando tá acordada, entendeu? Você comia, você conversava, você fazia tudo. Eu fico meio dispersa assim, porque eu quero passar para vocês todos os detalhes que eu vi do sonho. E aí, naquele lugar, eles falaram: você vai subir lá em cima? Você vai ver, falando pro casal: vocês vão subir, você vai subir lá em cima? Aí, acho que a moça falou: vamos. Vocês estão preparados? Então, tá bom. Aí eles tiveram uma passagem para ir. E aí eu fui junto. Ninguém me via. Ninguém me via. E aquilo eu não estranhava, porque a minha concepção ali de mente, de entendimento, era diferente da que eu tenho agora. Agora eu que não entendo. Mas ali eu tava entendendo tudo. Pensa no trem estranho desse. Aí nós subimos e aí eu lembro do caminho que era meio empoeirado. E nós paramos um lugar que faltava poucos metros para entrar na fábrica. E a gente parou numa outra fábrica que era semelhante. Não tinha nada dentro dela. Aí a gente se preparou para entrar lá. Na outra, na que a gente via, que era a fábrica de vela. Aí a gente entrou. Eu nunca tinha visto coisa igual. Eu vi um galpão gigante, gigantesco. Nesse galpão tinha várias prateleiras de madeira. Sabe aquelas tábua, assim, tábua comprida, tábua, era de tábua. Eram madeiras sem tratamento nenhum, tábua pura. E aí tinha assim, os negócios, assim, as prateleiras, né? Porque tem que ter as coisas. E elas tinham, tipo, 3, 4 prateleiras, uma embaixo da outra.
mas elas eram assim, a perder de vista. Você olhava para a fábrica, você por fora, não tinha noção do tamanho que era por dentro. Por dentro ela era muito grande, ela era gigantesca, não tinha portaria, você podia entrar. Quando você fala ali embaixo, na primeira, ah, você está preparado para entrar? Você vai querer entrar? Tô. Então entra. E a gente entra. Sabe, a gente não vê portão, não vê porta. Você simplesmente entra. Quando você entra lá dentro, não tinha parede. Era um galpão, mas você não enxergava as paredes, porque ele era imenso, então não dava para você enxergar as paredes. Mas você via o teto. Você conseguia enxergar o teto. O teto era um pouco alto, não era muito. Uns 3 metros de altura. 3, 2,5, 3. Não era muito alto. E era, parecia telha, mas aquelas. Parecia era um telhado rústico. Como que eu vou dizer? Não sei descrever aquele telhado. Pede para Deus mostrar para vocês que tipo de telhado é aquele, gente, porque realmente eu não consigo descrever. Eu sei que ele era escuro porque precisava de lâmpadas. E as prateleiras tinha velas, mas não eram velas comuns. Eram velas, tipo assim, eu acho que vocês vão identificar esse tipo de vela. Era uma perna, era um braço, era uma mão, uma criança. Era velas diferentes, eram formatos diferentes. Ali era todo o tipo de vela que você puder imaginar. Era vela. Nossa, gente, eu não sei nem se eu posso falar sobre isso. Mas eu vou tentar. Era vela de nascimento, era vela de oferecimento, era vela de quem parou de respirar, era vela de agradecimento, era vela só para iluminar, era vela para cultuar, era vela para cheirar, era vela, todos os tipos de vela que você puder imaginar na sua cabeça tinha ali. Gente, era muita vela. Era vela que não tinha e não se chamava vela. Ela tem o pavio, ela tem a parafina, a cera, tudo de uma vela, mas ela não se chamava vela. Ali nas prateleiras eu identifiquei algumas velas de perna, de braço, que eu consegui ver. Tinha outras que eu não podia ver, que ficava além, lá no fundo, bem. Gente, para vocês terem uma noção, acho que para poder chegar até o final do galpão, tinha que pegar alguma coisa motorizada para você ir pro tamanho da imensidão que era aquilo, mas que por fora não era, por fora parecia uma fabriquinha comum. Agora, o que eu achei interessante era a forma como era feita aquelas velas. Aquelas velas, elas não eram feitas de forma comum, elas se formavam na prateleira. E tinha como que era aquele nome? Tinha não é construtor, tinha o homem, a pessoa que ficava responsável pela formação dela. Então, quando ela se formava, já tinha alguém ali que sabia que entrou mais alguma coisa, entendeu? Era assim que funcionava o negócio. E eu comecei a andar. Aquele homem me viu. Aquele homem me viu. E ele
não falou assim diretamente comigo, mas ele me mostrava outras velas para que eu olhasse. Tipo assim, ó, vai ali que tem outro tipo. E eu perguntei: "Aonde fica esse lugar aqui?". E esse lugar da vela, gente, que me deixou impressionada, não era aqui no Brasil, não era. É louco isso, mas era como se fosse no México, mas o lado do México que ninguém tem, quem respira não tem acesso. Vocês entenderam? Era lá. E aí eu falei para ele, eu falei assim: "Mas o que vocês fazem com essas velas?". Ele não me respondeu. Aí eu tive que não é que eu tive que sair, automaticamente eu saí dali. Aí eu fiquei do lado de fora da fábrica e eu olhei aquelas colinas. Que lindo! Eu olhava e falava: "Gente, que coisa linda", mas quando eu subi eu não vi aquilo. Eu falei: "Que lindo, que lindo". Mas é muito lindo. Era lindo. Aí eu olhava assim, aí mais pra frente tinha outra fábrica gigantesca, gigantesca. E eu não podia ir lá. Mas as colinas era, eu pude ver. E o caminho, gente, dessa fábrica passava Brasil, passava México, passava. Era Brasil, era México, passava outros países aqui da América, sabe? Passava por ali. Lugares que é místico, muito místico, passava por ali. E aí eu ficava olhando aquele lugar, eu falava, gente, isso é surreal. Aí eu falava assim, como que eu faço para voltar? Aí eu não podia voltar. Eu tinha que acordar dali, porque eu não podia retroceder. Dali, ou eu seguia em frente, ou eu acordava dali. E quem disse que eu conseguia acordar dali? Eu continuei ali. Aí ali eu senti o cheiro da parafina, eu senti o calor da vela acesa, mas eu não vi nenhuma vela acesa, mas eu senti o calor. Eu pude sentir o calor daquele lugar. Eu vi a iluminação de algumas que estavam nas prateleiras, e não era assim, ó, uma aqui, não era, era várias. Era várias, eu não tinha como contar. E era várias assim, era assim e assim, né? Então era aqui, cheia e comprida. E aí eu não conseguia contar essas prateleiras, não conseguia contar essas velas. Mas no começo da primeira prateleira, eu vi uma mesinha. Eu vi uma cumbuquinha de madeira, feita de madeira, e uma vela do lado lá, uma velinha. Tudo muito humilde, tudo muito simples, tudo muito limpo, era tudo muito limpo. Mas eu podia sentir o cheiro, que não era uma coisa assim que me sufocava, não. E eu via a luz natural da vela. Mas você não via a vela acesa, você só via a luz natural. E aí eu queria acordar, mas enquanto eu não acordava, eu fiquei pensando ali, né? Que lugar é esse aqui? O que, que lugar é esse? Eu não vejo ninguém. Porque eu vi tanta gente subir e não vi ninguém lá dentro. Se tinha, estava nos outros corredores que era muito longe e eu não tinha acesso. E aí finalmente eu consegui acordar. E quando eu consegui acordar, eu fiquei exausta, cansada. E eu fiquei impactada.
E até hoje eu fico impactada, porque aquele lugar não foi um lugar que eu entrei, mas não foi um lugar que me deu tudo que tinha ali dentro. Não me mostrou tudo que tinha ali dentro. Eu vi só o que eu podia ver, o que era autorizado eu ver. Mais ou menos isso, sabe? E eu vi aquelas colinas. Aquelas colinas eram lindas. Eram lindas, lindas. E eu via elas de longe, via aquela fábrica gigante que ficava lá no fundo, que eu não estava autorizada a entrar. Aí eu fico imaginando aqui com os meus botões, gente, que lugar é esse, né? E eu só fui ver que ele fazia parte da igreja depois do. Assim, eu tive a consciência aqui, né? Lá eu tinha consciência, aqui não. Aqui é diferente, a minha cabeça é totalmente diferente do que eu tenho a cabeça lá. Não, não dá para explicar, não consigo explicar. Eu acho que só uma pessoa que entende disso vai saber falar melhor. Então, se alguém aqui tiver entendimento dessas coisas, puder me explicar, eu agradeço. Porque até hoje eu tento entender e não consigo entender qual é a finalidade desse sonho todo, por que que eu sonhei com esse lugar, que lugar é, o que significa isso. Eu até agora não consegui ter totalmente clareza sobre esse assunto. Mas eu comecei a entender que um fazia parte do outro depois que eu sonhei todos, porque eu tive 4 sonhos, eu tive com a igreja, com o cemitério, com essa fábrica, e o último foi com o cemitério. E depois eu tive outros com o próprio cemitério. Nessa fábrica, eu entrei nela, depois dessa primeira vez, só mais uma, mas aí eu não eu conto depois. Ela não era mais a mesma fábrica, não era no mesmo lugar, ela já tinha um caminho diferente e as velas lá não eram bonitas. Então eu acho que eu tentei até esquecer um pouco esse aí, porque me pesou bastante. E esse já me pesou, imagino que eu não gostei. Aí eu sei que eu só fui lembrar dessa forma. E quem aqui estiver vendo esse vídeo, tiver uma inspiração, que Deus tocar, me fala o que é. Porque às vezes, gente, eu sonho as coisas e eu sonho coisas assim e eu não tô sabendo o que é. Por isso que muitas vezes eu tive vergonha de falar sobre os meus sonhos. Porque são sonhos diferentes, não são sonhos comuns. E aí, se você também puder, né, fazer os 3C, compartilha, comenta e curte, aperta o sininho, se inscreve no canal, comenta aí comigo o que vocês acharam. Comenta comigo se vocês já tiveram um sonho como esse, porque eu acho que você já deve ter sonhado com isso. Isso não é porque eu tô falando que é o nome do canal, é porque isso me preocupa. Eu não sei o que significa. Eu vi várias velas, de vários formatos, tamanho, cheiro, para vários tipos de propósito. Então, a detalhe, todas elas tinham a mesma cor. Não tinha nenhuma de cor diferente. Todas tinham a mesma cor. E a luz também era a mesma. Amareladinha assim. Deixa eu ver mais ou menos. Quer ver? Olha, mais ou menos assim, ó. Suave, tá vendo? E pegava o lugar inteiro assim. Então, gente, se vocês puderem me ajudar em relação a isso, eu, eu vou ficar grata. Porque eu não sei se esse sonho era para mim ou para outra pessoa. Eu não sei. Porque eu já assisti coisas aqui nesse canal que acabou sendo para mim, que eu serviu para mim. Talvez esse sonho sirva para alguém aqui, eu não sei. Eu não sei. Então, quando vem a pessoa questionar, que nem teve uma moça que me questionou ali, ai, que prova você tem? Gente, primeiro que não é um inquérito policial, nem um relatório processual. Mas as provas que eu tenho de alguns sonhos foi no próprio sonho que eu falei que foram tantos anos atrás e já estão acontecendo. E esse aqui não tem como eu provar. Como que eu vou provar que eu fui nesse lugar?
Só quem já sonhou também. Então, se alguém sonhou e puder falar, olha, eu também já fui num lugar semelhante a esse, aí vai ter prova, porque cada um vê como pode ver, né? Não é verdade? E isso eu vi lá, no caminho, na subida, eu vi. Cada um via o lugar conforme os seus olhos, conforme que era a pessoa. E aí, se alguém aqui tiver condições de me explicar se já sonhou com isso, se não sonhou, e se sonhou outra coisa, quiser me contar para eu relatar aqui, fica à vontade também, tá? Eu tô aqui e posso relatar o sonho para você. Não quiser que eu fale seu nome, não falo, tá bom? Mas se vocês puderem fazer essa gentileza de me falar se alguém de vocês aqui conseguiu identificar esse tipo de lugar, o que significa, ou se conforme eu fui contando, dentro de si foi aparecendo uma explicação, comenta aqui para mim, fala para mim, comenta comigo, porque eu preciso mesmo saber o que está acontecendo, entendeu? E é isso aí, gente. O sonho de hoje foi essa fábrica de velas. Curta, compartilhe, comenta, aperte o sininho, se inscreva no canal. E olha, gente, vem fazer parte desse mistério todo. Vamos ver se a gente consegue desvendar. Tchau, gente. Até mais.